trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundinho de História. E no episódio dessa semana, episódio muito especial que eu estava há muito tempo querendo fazer, que eu vou falar um pouco sobre a história do futebol no Brasil e mais especificamente a história dos primeiros times brasileiros que tiveram jogadores negros no Brasil. Como 3 times bateram de frente com um sistema racista do Brasil no início do século XX, final do século XIX. E espero mostrar com esse episódio, mais uma vez, como que política e esportes se misturam e muitas vezes é necessário que nós falemos disso para mostrar à população que o mundo necessita de mudanças. Mas, sem mais delongas, vamos passar para esse episódio que eu creio será muito interessante. Diversos esportes em diversas nações, ao longo dos séculos e milênios da humanidade, assemelham ao futebol. Mas, para esse episódio, eu vou focar no futebol, que é a invenção inglesa, que surge na Inglaterra, lá no século XIX, como algo de elite, mas que aos poucos foi se popularizando. E foi em 1894 que Charles Miller, um paulistano, voltou da Inglaterra de uma viagem com equipamentos de futebol em sua bagagem. O futebol chegava ao Brasil. E assim como na Inglaterra, era visto como um símbolo da modernidade, um símbolo da civilização branca, especialmente, e era um esporte praticado pela elite, sendo reduzido ou confinado inicialmente às outras camadas da sociedade. Porém, é impossível impedir algo como futebol de se espalhar. Rapidamente, comerciantes operários do Rio de Janeiro, São Paulo e posteriormente dos outros estados do país se interessaram e passaram a praticar o futebol. Apesar da popularização, um grande obstáculo existia e é justamente o tema desse episódio: o racismo. Muitos times e clubes se recusavam a aceitar jogadores negros. E aqui que entram os 3 times que foram protagonistas na luta antirracista no futebol, que eu escolhi para falar aqui com vocês hoje. O primeiro é o Bangu Atlético Clube, surgindo no meio fabril da cidade de Bangu, no final do século XIX, quando um técnico inglês, alguns técnicos ingleses chegaram ao local. E o interessante é que a fábrica onde o time surgiu importava equipamentos, maquinários lá da Inglaterra. E junto com os maquinários na Inglaterra vinham bolas de futebol de couro para treinarem. Um campo improvisado foi criado no terreno da Companhia de Progresso Industrial do Brasil, sendo o time oficialmente criado em 17 de abril de 1904. E falar de Bangu, falar do racismo, é falar de Francisco Carrel, um dos primeiros, se não o primeiro negro a jogar futebol em um time. Filho de um branco português e uma brasileira negra, sempre estava bem vestido para tentar evitar críticas, mostrar que pessoas negras são tão boas quanto pessoas brancas. Ele jogou no início e foi o único jogador preto do time naquela época, mas isso não impediu dele fazer muito sucesso, entrando para a história do Bangu como um dos grandes jogadores. O Bangu cresceu tanto que em 1906 estreou vencendo de Riachuelo e posteriormente disputando o Campeonato Carioca. Apesar de não ter vencido o campeonato, fez uma boa campanha para um time inicial, para um time iniciante, um time novo. O segundo time é a famosa Associação Atlética Ponte Preta, ou apenas Ponte Preta, que surge na virada do século XIX para o século XX, na região de Ponte Preta, região de Campinas. E é interessante que o nome vem porque o time surgiu perto de uma ponte na qual embaixo dela passava um trilho de trem, e eles pintavam essa parte de baixo da ponte de preto para tentar disfarçar um pouco a fuligem que saía do trem. Por isso, Ponte Preta.
O time foi criado oficialmente em agosto de 1900 e foi fundido com a Associação Atlética de Campinas em 1927. E o Ponte Preta se destaca nesse contexto. Entre seus criadores temos Miguel do Carmo, um homem negro. E além de ter criado o time, ele foi ainda jogador pelo Ponte Preta, sendo considerado por muitas fontes o primeiro jogador negro de futebol. O terceiro time que eu vou brevemente apresentar aqui, provavelmente o mais famoso dos três, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ou apenas Vasco da Gama, o gigante da colina. O time foi criado por comerciantes brasileiros e portugueses e disputava o campeonato 100% branco. Ao mesmo tempo, foi o primeiro time do Brasil a ter como presidente um negro. O presidente foi o Cândido José de Araújo. Foi um time que rapidamente adotou uma política de integrar a população negra nos seus como seus jogadores principais. O Vasco, chegou inclusive a pagar salário para muitos jogadores negros para que eles pudessem se dedicar exclusivamente ao esporte e de se destacar muito. Um exemplo vascaíno foi o Maravilha Negro, o Fausto dos Santos. Mário Filho, o mesmo jornalista que dá nome ao Maracanã, escreve em seu livro que o Fausto dos Santos se destacava dentro do campo de futebol. Ele era um jogador fenomenal, mas não tinha um salário fixo. O salário variava. Ou seja, mesmo dentro de um time abertamente antirracista, os negros sofriam, os negros tinham dificuldades. Apesar do Fausto ter sido um grande jogador, ele passava necessidade em casa. Mas ele lutou bravamente para ascender e entrar para os anais da história como um dos grandes jogadores. A situação do Vasco se destaca um pouco do Bangu e do Ponte Preta, porque em 1924 foi criada uma nova liga de futebol chamada Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, ou AMEA. O Vasco foi convidado a participar, mas ele deveria excluir 12 jogadores, 7 principais e 5 reservas, que eram vistos como, abre aspas, fora dos padrões morais. Fecha aspas. Esses 12 jogadores eram, curiosamente, ou não tão curiosamente, negros e operários. A Associação Metropolitana era racista. Era abertamente racista, assim como a maior parte dos times de futebol do Brasil, assim como a parte da sociedade brasileira. Então, eles estavam exigindo que o Vasco não tivesse jogadores negros. O Vasco deu uma resposta à altura, negando o convite, falando que não abriria mão de seus 2 jogadores, condenando essa exigência da associação, de forma que a carta foi tão bem feita que o Vasco ganhou créditos. Ficou muito famoso por ter lutado, por ter se declarado contra o racismo, abrindo mão de uma oportunidade imensa que era participar de uma nova liga e uma liga grande de futebol. Ponte Preta gigante, raça de campeão, seu estádio. Ao longo do século XX, outros times passaram a ser jogadores não brancos, mas esses constantemente eram impedidos de conviver com seus colegas, considerados inferiores, excluídos. E eu quero falar aqui de 2 jogadores que se destacaram muito. Eu poderia falar aqui de Pelé, o rei do futebol, um dos maiores nomes, se não o maior nome do futebol mundial, Mário Américo, Romário, Cafu, Denilson, Garrincha, Tinga, Endrick, Vinícius Júnior. Mas eu decidi pegar 2 que se destacaram muito, que foram os primeiros jogadores negros na seleção brasileira. O primeiro é o famoso Diamante Negro, Leônidas da Silva. Jogou no Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo e São Paulo e defendeu a seleção brasileira na Copa de 1932. Foi o autor do único gol da Copa do Brasil em 32 e foi artilheiro da Copa de 38 em um contexto da ascensão do nazifascismo.
Nós estamos falando de um ano antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini lutaram lado a lado, enquanto promoviam, principalmente a Alemanha, políticas racistas, antissemitas e genocidas. Leônidas da Silva, um negro, ter se destacado nessa Copa foi um tapa na cara do racismo, um tapa na cara do nazifascismo. Até mesmo a população branca passou a considerar o diamante negro um ídolo. E o segundo é Domingos da Guia, jogador do Bangu, do Vasco, do Boca Juniors, entre outros times, também defendendo o Brasil em Copas do Mundo. Junto do sucesso de negros, a própria seleção se fortaleceu. Ao mesmo tempo que Vargas transformou o futebol em um esporte nacional e também em uma propaganda. O Flamengo contratou Leônidas e Domingos na tentativa de diversificar o seu time estritamente branco e demonstrando uma mudança. Contudo, destaca-se aqui que o racismo se manteve presente e forte no futebol, sendo que mesmo negros com talentos, como eu destaquei, eram tratados diferentes. E aí vem uma questão interessante. Uma das Copas do Mundo mais famosas foi a Copa do Mundo de 1950. O Brasil, a seleção favorita, a seleção que tinha a torcida para ser campeã, para vencer a Copa do Mundo, perdeu na final para o Uruguai. Uma das mais vergonhosas derrotas da história do Brasil. A seleção brasileira era heterogênea. Porém, Bigode, Barbosa e Juvenal foram usados como bode expiatório, foram atacados, foram criticados, foram os condenados, considerados culpados da derrota. Curiosamente, eram três jogadores negros. Os negros eram, portanto, festejados nas vitórias, porém facilmente jogados aos lobos nas derrotas. Não adiantava nada o Brasil abraçar Leônidas, abraçar Domingos, abraçar o Pelé anos depois, se condenava os negros quando a seleção perdia e não fazia o mesmo com os brancos. Negros eram vistos, por conta de uma herança escravocrata, com pessoas que não se deveriam confiar posições de confiança dentro e fora do campo. Tá aí mais um exemplo de vários já nesse podcast de como política e futebol, política e esporte se misturam. A herança da escravidão, que era a política econômica do Brasil, colônia e império, impactava o futebol naquela época. A herança escravocrata impacta o Brasil até os dias de hoje. Os negros eram vistos como pessoas que não deveriam ser confiadas. Por isso, eles eram os culpados da derrota do Brasil, não os brancos. O racismo era claro. Os jogadores negros enfrentavam momentos difíceis. Tinham que estar sempre bem vestidos para não ser criticados. Tinham que se dedicar ao máximo para estrear em campo, jogar em campo de uma forma fantástica. Ao mesmo tempo, não tinham bons salários, se é que tinham salários. Eram atacados, eram excluídos, eram condenados. Eles tinham que lutar dentro e fora dos campos. Eles tinham que lutar contra um racismo estrutural. O nosso futebol caminhou muito em direção à igualdade racial, porém há muito a ser superado. Não só o nosso, mas em todo o globo. Todos os anos, diversos casos de racismo acontecem nos estádios de futebol contra os nossos atletas. Recentemente, nós vimos Vinícius Júnior várias vezes sendo alvo de cantos, de ataques racistas na Espanha. Vimos a seleção argentina cantando músicas racistas e transfóbicas enquanto celebrava a vitória da Copa América. O futebol é o esporte do povo. O futebol é o esporte que une o país e une até mesmo o globo. Porém, para que continue assim, nós devemos eliminar definitivamente o racismo do futebol e da nossa sociedade como um todo. Nós devemos, como sociedade, não tolerar cânticos racistas, nem homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos. Nós temos que lembrar que o futebol é esporte do povo e abraçar o povo como um todo.
No Brasil, fora do Brasil, no gramado, fora dos gramados, o racismo não deve encontrar o seu espaço. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do heróico português. Eu agradeço a todo mundo que escutou para estar aqui. Convido todos vocês a nos seguirem no Instagram e Facebook e no Twitter, quando eles voltar ao ar, nas páginas @Mundo de História. Por lá, você pode estar sempre por dentro de novidades, de novos episódios, de comentários que eu faço. No nosso Instagram, você encontra ainda o link do nosso Pix e do nosso Catarse para você, caso tenha interesse e condições, financiar nosso podcast com valor único ou valor mensal para ajudar a manter o podcast no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que pode gostar desse, de outros temas ou de entender um pouco mais de história como um todo. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast aqui. Espero ter gostado, espero ter aprendido. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.